Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Espiritismo em Nossas Vidas e nós adentramos a quarta parte desse nosso trabalho, desse programa. Por que quarta parte? A primeira parte, lembrar aqueles que estão nos acompanhando, eram compostos de pequenas palestras de 20 minutos, onde abordávamos alguns assuntos pertinentes à doutrina no nosso dia a dia. Depois nós entramos num outro momento, seria a segunda parte, tratando das obras psicológicas de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, a mentora do nosso querido Divaldo Franco. Ela fez um trabalho magnífico com 16 livros, falando sobre psicologia numa visão espírita, uma visão espiritual, num contexto transcendente. Simplesmente maravilhoso esse trabalho da Joana. E procuramos sintetizá-lo em alguns programas. Em seguida, nossa terceira parte desse nosso programa Espiritismo em Nossas Vidas, nós falamos sobre as obras de André Luiz, porque as obras de André Luiz, ele trabalhou muito essa relação do mundo físico com o mundo espiritual. Ele deu algumas ideias para a gente, mais ou menos como é o mundo na espiritualidade. Pois é. E agora nós estamos trabalhando a nossa quarta parte, as obras da codificação. Num primeiro momento falamos em 2 programas sobre o Livro dos Espíritos, em 2 programas os Livros dos Médiuns, e agora nós vamos gastar 3 programas para falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. É importante lembrar que nenhum desses nossos trabalhos, o da Joana, do André Luiz e agora da codificação, não tem como objetivo eliminar a necessidade da leitura do livro. Hoje nós vivemos uma época em que as informações precisam ser muito rápidas. Há um consumo de informação, mas não há, infelizmente por muitas pessoas, uma obtenção profunda desse material. Seja espírita, profissional, não importa. As pessoas estão, infelizmente, eu posso estar errado, as pessoas estão indo em busca de uma informação rápida e superficial. Como é que eu faço aquilo? Você faz assim, assim, assado. Pronto, acabou. Está feito. Mas por que fazer assim e não fazer assado? Por que tem que ser desse jeito e não do outro jeito? Não há questionamento. É assim, assim, acabou. Pois é. Nós estamos tentando fazer uma ideia aqui sucinta dessas obras todas que nós citamos, mas com o objetivo de gerar nas pessoas a vontade de ler o livro. O Evangelho é um livro singular. Ele não é um livro para ser lido em termos de pesquisa, mas sim em termos de desenvolvimento interior. É o tipo de livro que deveríamos todos os dias abrir uma página e ler um pedacinho. Um capítulo curto, um capítulo longo, não importa. Porque ele vem de encontro às nossas necessidades diárias. O Livro dos Espíritos mostra toda a filosofia espírita. O Livro dos Médiuns nos mostra todo o mecanismo da relação do mundo físico com o mundo espiritual. E o Evangelho vem nos mostrar, como se fala popularmente, a parte moral. Na verdade, o Evangelho vem nos ensinar como é que a gente faz para se machucar menos. Sim, o Evangelho é um manual de como eu faço para me machucar menos. Porque se eu vivesse esse Evangelho em toda a sua plenitude, eu não seria nunca machucado, eu não teria sofrimento. Eu teria dentro de mim o reino de Deus, que Jesus tanto fala. Se vivermos o Evangelho, teremos o reino de Deus dentro de nós. O reino de Deus não é um lugar geográfico que você vai buscar. É lá na montanha de não sei o quê, vai estar cheio de anjinho tocando harpa, com as casinhas bonitinhas, cheio de nuvenzinha, montanha verde, caminhos lindos, e é ali que eu vou morar. É uma representação muito bucólica, muito infantil da espiritualidade. Mas vamos aos nossos estudos. Foi dividido em 4 partes esse livro, com 397 páginas, e o autor foi o nosso querido Kardec. Há uma introdução nesse livro, como todos os livros têm uma introdução. Essa introdução é longa, muito longa, porque ela faz todo um aspecto histórico das autoridades da época, quem eram os fariseus, os saduceus, os terapeutas, eram nomes que se davam em grupos
hebraicos que existiam naquela época, onde aconteceu todo o ministério de Jesus, e também falava um pouquinho, do resumo das obras de Sócrates e Platão, porque identifica-se nas obras de Sócrates e Platão os primórdios do espiritismo, porque ele fala em espírito, ele fala em vida após a morte, ele fala de uma série de aspectos respeitando-se a época, respeitando-se o conhecimento humano da época, mas muito profundo. Bom, enfim, 28 capítulos, onde se fala exclusivamente do trabalho do Cristo aqui na Terra. Começa com o capítulo 1, quando ele fala: não vim destruir a lei, mas sim aplicá-la. É nesse capítulo que você vai ver uma infinidade de passagens, de ensinos, falando em que Jesus procura mostrar a lei mosaica no seu aspecto muito mais profundo da exemplificação. Não existe nada mais profundo na vida do que nós exemplificarmos, vivermos aquilo que estamos falando, que infelizmente não é a realidade de todos nós. Nós pensamos uma coisa, falamos outras e fazemos outra. Não há um contexto único, como deveríamos ser, né? Pensar, falar e agir no mesmo propósito. Se nós estivéssemos fazendo assim, nós seríamos pessoas muito equilibradas. Meu reino não é desse mundo. Sim, aí não está dizendo, claro, muitos vão interpretar assim: o reino de Jesus é na espiritualidade, e lá que é um lugar legal, que a gente vai ter pessoas na sua esquerda, pessoas na sua direita. Então, é uma forma, de novo, muito infantil de enxergar a espiritualidade. O meu reino não é desse mundo. É um capítulo que vai trabalhar que aquilo que Jesus está trazendo para nós é algo muito maior. O reino de Jesus, ou se quiserem então ir mais acima ainda, o reino de Deus, não vai ser um lugar geográfico, como falamos agora há pouco na abertura, e sim um estado de espírito. Se eu viver o evangelho em toda a sua plenitude, todos esses capítulos, eu viver no meu dia a dia, na minha profissão, na minha casa, na vida social, em todo lugar, eu viver isso plenamente, eu estarei vivendo no reino de Jesus. Porque eu estarei perdoando. Melhor dizendo, eu não vou perdoar ninguém, porque ninguém vai me ofender. Nada na vida vai me ofender. É muito, muito, muito interessante isso. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Sim, Jesus vem mostrar para a gente que a vida aqui na Terra, ela não é a única. Existem outras formas de vidas, vida espiritual e vida física fora da Terra, de outras formas que fogem à nossa compreensão no momento. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Veja vocês que capítulo 1, 2, 3, 4, são 4 capítulos, todos vão falar sobre reino, sobre local, sobre o reino de Deus. Meu reino não é desse mundo. Há muitas moradas na casa de meu Pai, e agora está falando, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Podemos interpretar de duas formas esse ensino do Cristo. A primeira forma é nascer de novo, ou seja, eu era uma pessoa, entendi o recado do Cristo, agora eu sou outra pessoa, eu vou mudar o meu ser. Pronto, o Espiritismo já fez o que ele se propõe a fazer. O papel do Espiritismo não é criar religião. O papel do Espiritismo não é se firmar como religião para dizer que o Espiritismo é melhor que as outras religiões porque ele fala da vida após a morte, blá, blá, blá. Papo furado. O objetivo do Espiritismo é tornar melhores os homens. O objetivo do Espiritismo é ajudar com os seus princípios a aglutinar todas as religiões. Porque, perceba, dia após dia as religiões estão voltando a entender que a vida continua, que a reencarnação é um fato, que todo esse contexto de comunicação do mundo físico com o mundo espiritual ainda tem pessoas combatendo, porque infelizmente estão vivendo num contexto de não abertura da forma de pensar. Mas dia virá que todas as religiões vão entender, cada um do seu jeito, claro, mas que a vida continua, que nós podemos conversar com quem partiu e tudo mais. Então, ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo. O primeiro momento é essa renovação interior.
essa mudança. E o segundo, mais profundo, são as novas vidas, que nós vamos desencarnando e voltando. A reencarnação é a maior prova de amor que Deus tem para conosco, sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida, é a maior prova, não tem uma prova maior. Bem-aventurados os aflitos, o capítulo 5, vai mostrar que na medida em que eu estou em sofrimento, mas eu estou lutando para melhorar, eu estou entendendo que esse sofrimento é uma prova e que eu preciso passar por ela, eu preciso vencê-la. Se esse sofrimento é uma doença, eu vou procurar a cura, mas não vou me revoltar contra isso. Eu vou entender que tudo exige uma mudança interior. Um sinal, essa aflição é um sinal para me alertar de alguma coisa. Eu preciso pesquisar sobre isso, né? O Cristo Consolador. Esse é um outro capítulo maravilhoso, o capítulo 6. Toda vez que eu olho para o lado, pessoal, porque o meu notebook está aqui do lado, e eu estou olhando, né, a sequência que a gente está trabalhando. Então, quando ele fala o Cristo Consolador, esse capítulo 6, ele vem mostrar para a gente que, na época que Jesus estava aqui, a qualidade tecnológica, a qualidade científica, até mesmo de amadurecimento espiritual, ainda faltava muita coisa, principalmente no raciocínio lógico. Nosso raciocínio estava muito moldado ao que as religiões impunham. E vejam vocês que da época de Jesus até o final da Idade Média, as religiões, elas impunham a fé. Ou você acredita ou você vai ser queimado. Ou você acredita ou Deus não gosta de você. Na verdade, nós vamos lembrar uma frase de Emmanuel que ele diz assim: o homem precisa aprender a ser bom. Acreditar em Deus pode até ficar para uma outra encarnação. Não é tão importante. Como não? Que absurdo! Nós temos que acreditar em Deus. Pois é, acreditar em Deus e fazer mal para os outros não resolve nada. Pois muitos dirão Senhor, Senhor, e serão bloqueados. Tem uma passagem aqui no Evangelho que vai falar sobre os falsos profetas. O importante é que nós temos que lembrar que nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós temos que viver bem com todos. Aprender a respeitar, amar ao próximo, em primeiro lugar, é respeitar a posição dele. Ele quer assim, eu respeito. Eu não concordo muito com esse jeito, mas eu respeito. Terá todo o meu respeito. Você tem direito assim, assado e tal, vamos viver assim. Ah, você quer um conselho meu? Olha, já que você está me dando essa abertura, eu não faria assim. Não faria, eu faria de outro jeito. Pensa bem, vamos analisar de forma lógica, racional. Assim, você não façais aos outros o que não gostaria que fizesse a você. Esse é um mandamento primeiro, maior do que qualquer ensinamento. Partindo do princípio que somos seres humanos, vivemos em sociedade. Eu não vivo, eu moro na alta da montanha sozinho, sou um ermitão, não dependo de ninguém. Depende. Pra você nascer, você dependeu de alguém. A tua comida, você vai fazer toda a comida sua. Tá. E você ficar doente, você vai se curar? Não vai. Até um certo ponto, até acredito. Mas não adianta, nós somos seres que precisamos viver numa sociedade. Numa sociedade que nós vamos trocando experiência. Aí vem o capítulo 7 dizendo: bem-aventurados pobres de espírito. Bem-aventurados pobres de espírito. Dá a impressão que ele está falando que é bem-aventurado aqueles que se curvam, ficam com carinha de coitadinho. Tal. Isso não é humildade. Humildade é eu estar de cabeça erguida, entendendo que eu tenho limitações e que eu preciso pedir ajuda, que eu não sei tudo, eu sei um pouquinho de nada, e cada mais eu estudo, mais eu entendo que eu sei menos. Essa é a verdade. Eu não sei, eu sou professor universitário, trabalho há 40 anos como professor universitário, e a única coisa que eu aprendi nesses 40 anos de estudo, faz curso disso, curso daquilo outro, faz para cá, vai para lá, faz palestra aqui, é que cada dia que eu vejo eu sei menos. Você aprende. Aí você fala, bom, eu já, né?
aprendi tudo. Aprendeu nada. Tem mais um monte de coisa para ver. E não para isso. Então nós temos que ter essa humildade de entender que somos seres em aprendizado constante. Bem-aventurados puros de coração. Aí os puros de coração não vai ser aquele que nunca pecou. Que Deus seria, como tem muita gente que acha assim, né? Aquela criança nasceu com 7 aninhos, 8 aninhos, desencarnou. Ele virou anjinho, porque não fez mal nenhum. E aquele outro ali, que ela viveu 85, 90 anos e vai pro fogo de inferno, porque fez tanta coisa errada. Não é por aí. Isso não é lógico. Partindo do princípio que existe um Deus, partindo do princípio que a vida continua. Se a vida é uma só, então tá certo. Ele não fez mal nenhum, ele vai pro céu. Você? Azar seu que você viveu 90 anos. Você errou um monte de coisa. Você fez... Nossa, Deus me livre. Essa é a visão que nós temos da vida. Não. Aquele que viveu até os 7 anos, ou ele veio com uma missão de acordar os pais, ou ele tinha um detalhezinho ainda para cumprir aqui na vida, vivenciar alguma coisinha mesmo na sua infância. Há uma infinidade de motivos para ele viver só aquele período. Não quer dizer que ele foi para a espiritualidade e virou anjinho. Ele virou um espírito em evolução, que talvez esteja um pouquinho melhor, talvez melhorou muito pouco. E aquele com 90 anos, que errou, acertou, ele experienciou muita coisa, ele vivenciou muita coisa. É muito provável que ele vá para a espiritualidade, e claro, óbvio, ele vai voltar outras vezes para corrigir alguns desequilíbrios, mas ele aprendeu. Então o certo é viver bastante e viver pouco? Não. O certo é, o certo é viver. Agora, nós temos espíritos superiores, mentores, que estão analisando a nossa vida e vendo até onde nós podemos aproveitá-la melhor ou não. Há um momento que fala, bom, aquela criatura está na hora dela desencarnar, porque o que tinha que ser feito já foi feito. Não vai trazer mais nada. E aqui do outro lado da vida ela tem outras coisas para realizar. Aquele ela tem que deixar mais. Ele está numa pegada ali interessante, é bom que ele fique mais um tempo, que isso vai ajudar ele. Espiritualidade superior está do nosso lado, está do lado de todos nós. Elas querem a espiritualidade superior, que é o nosso bem. Os espíritos que estão com problemas, que nós chamamos de obsessores, aqueles espíritos que ainda estão vivendo o mal, vamos dizer assim, bom, esses espíritos, é claro que eles vão lutar para nos prejudicar. Eles vão fazer tudo para nos prejudicar. Eles vão interferir nas nossas vidas. Os mentores, não, esses não interferem nas nossas vidas. Eles dão aconselhamento. Você vai ouvir através de um amigo uma palavra que você precisava escutar. O mentor influenciou ele para ele falar para você alguma coisa importante que você precisa ouvir. Alguma coisa no seu entorno vai acontecer para que você possa acordar. Por isso esse capítulo que fala bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração. Os puros de coração são justamente aqueles que estão em busca do correto, daquilo que é bom para todo mundo. Sim, eu tenho que buscar aquilo que é bom para mim, eu tenho que gostar de mim, eu preciso, mas não gostar de mim de forma egóica, mas de forma construtiva, de evoluir, de melhorar, de entender que somos todos filhos de Deus. E aí nós entramos num capítulo chamado capítulo 9, Bem-aventurados mansos e pacíficos. Que coisa maravilhosa. Porque hoje o mundo é dominado pela violência. Se você voltar lá no estudo da Joana, você vai ver que nos primórdios da humanidade, nós tínhamos o cérebro reptiliano forte, que era o cérebro da agressividade, da defesa da vida, da defesa da prole. E até hoje, muitas pessoas no mundo ainda vivem em função desse cérebro, de toda a agressividade, do domínio, do poder. Depois nós fomos evoluindo, desenvolvemos o cérebro mamífero, uma parte do cérebro em que gera-se as emoções. Eu não sou fisiologista, eu sou da área de eletrônica, mas um pouquinho que a gente estuda, sabemos que nosso cérebro está dividido em várias partes, cada um cuidando de uma parte do nosso mundo físico, tudo isso recebido
informações pelo mundo espiritual do nosso eu. O nosso eu, nós não somos um corpo que tem espírito, nós somos um espírito que está vivenciando uma experiência no corpo. Esse cérebro mamífero, ele vai ser o responsável pelas emoções por um degrauzinho um pouco a mais do que aquele reptiliano. E aí, depois de milhões de anos, de milhares e milhares e milhares de anos, nós estamos desenvolvendo o cérebro que domina hoje, que é o neocórtex, que é o cérebro da lógica. E aí, muitas pessoas aglutinam os três, mas dá preferência ao reptiliano, age com violência, com poder sobre os outros. E aí ele vai falar: bem-aventurados mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. Os mansos e pacíficos, aqueles que vivem a vida para si e para o próximo, para todos, aqueles que buscam a paz, o entendimento, o respeito, é deles que serão a terra. Por quê? Porque o terceiro milênio, ou seja, o planeta de regeneração, é um planeta dos bem-aventurados. Não. No começo, o planeta de regeneração não será um planeta de luz, todo mundo cantando hosanas ao Senhor, não é nada disso. Nós vamos ter ainda as lágrimas, nós teremos ainda a dor, mas as coisas construtivas do espírito vão superar as coisas não. Então, guerras, conflitos, brigas políticas, essas coisas todas que diminuem o ser humano, essas coisas vão perdendo força, vão sendo eliminadas. Nós estamos em um momento do planeta terrível, porque é essa transição. Mas para aqueles que acham que vai acabar o mundo, não. O mundo vai continuar sim, só que numa outra pegada, uma pegada diferente, que será o que está sendo dito nas bem-aventuranças. Bem-aventurados misericordiosos, aqueles que estão com seu coração voltado a ajudar aquele que caiu, a ajudar aquele que está em sofrimento, a ajudar aquele que precisa de uma mão, a emprestar o ouvido para aquele que precisa falar. E essa ajuda não é só para as pessoas do mundo físico, também os que estão sofrendo no mundo espiritual, porque é o que os centros espíritas precisam ter. Os centros espíritas precisam lembrar dessa atividade, que é o ato de evangelizar espíritos com sofrimento, que estão desencarnados, né? É porque o centro espírita tem um papel primeiro, que era receber entidades e trabalhar com elas e receber estudos, receber mensagens. Um segundo momento, que é a prática da caridade, levar o pão a quem tem fome. O terceiro é o estudo, que Kardec sempre diz: precisamos fazer, precisamos estudar. E agora nós temos que entrar numa quarta fase, que é aquela de emprestar a orelha para o outro falar, ouvir, aconselhar, dar um apoio, trazer a pessoa, fazer aquela, né? Trazer a pessoa para próximo da gente. Vamos pensar nisso. E assim nós paramos por aqui, nosso programa O Espiritismo em Nossas Vidas, com a primeira parte do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Aguardamos todos no próximo programa, se Jesus, nosso querido mestre, assim permitir.